documento que a escola posta. O Juvanês fala, olha, eu tenho professor que tem resistência para reunião, tem resistência para para estar com a questão da tecnologia, e aí nós voltamos nessa reflexão, Juvanês. E nesse momento de pandemia, né? Como que eu percebi, como foi percebido por vocês essa relação do próprio professor-aluno, né? Então, e aí o Libânio vai nos chamando esta atenção no vídeo, né? Esse, né, de 2 minutos e pouco esse vídeo que traz todo esse momento de reflexão. Mas eu vou passar a fala para o Laudelino, né, que já levantou a mão aí. Muito bom. Professor, na hora que o senhor foi começar a aula, eu estava com os dados móveis, minha esposa estava hospitalizada e ele estava falhando. Eu não estou participando do debate porque eu não consegui ver o vídeo. Ele estava cortando. Aí eu queria ver se a senhora disponibiliza o vídeo lá no grupo, não sei se outras pessoas também não viram, mas eu tenho interesse de ver ele inteiro, que eu não consegui ver, porque eu estava nos dados móveis. É só essa solicitação que eu queria fazer. Obrigado. Ok, Laudelino, vamos compartilhar. Ana Rita. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Na verdade, assim, eu fico já com uma certa angústia na fala do Juvanês, né? E também, assim, por que na educação o profissional que quer fazer o diferente, ele acaba sendo visto como aquele que só quer ser, aquele que só quer se mostrar, aquele que quer se exibir. Às vezes o projeto em si, para a melhoria dos alunos, não é o importante, é como se o espelho do professor fosse se tornar o importante, não a aprendizagem, sabe? E aí isso gera um certo conflito dentro da própria instituição. E aí a minha angústia é como que o profissional da educação ele pode lidar com essas situações. Que às vezes num projeto de aprendizagem à leitura, de reforçar esse ensinamento com os alunos, aquele professor que quer fazer diferente, ele faz isso com tanta garra, com tanto carinho, mas ele está visando na aprendizagem do aluno, ele não está visando na questão de status em si. Só que uma parte da instituição passa a imaginar que esse professor está vendo isso como, fazendo esse ato como se fosse para exibir, e não é para exibir. E aí a gente junta aquela parte tem também aquela questão de que a escola precisa de mais alunos, e aí as salas vão ficando lotadas porque é um número a mais, né? E não um ser humano para aprender, para se refazer. E sim um número a mais, que muitas vezes a gente é tratado apenas como um número a mais, não como um ser. E aí isso dificulta a sala cheia demais para o professor trabalhar, e a aprendizagem, ela fica com essa defasagem enorme. E quando o professor quer fazer esse ato diferente, muitas vezes ele não encontra apoio da própria instituição. Aí eu fico pensando assim, por quê? E os meus questionamentos, por que na educação existe essa desavença? Então, assim, muitas vezes até gritante em relação ao professor que quer fazer diferente e o outro que já está acomodado com a mermice. Oi, Laudelino, pode falar. Dentro do que vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, eu só queria um questionamento, porque eu tenho pouca experiência, ou quase nenhuma,
na sala de aula com os alunos. E eu estou vendo essa deficiência que vocês estão apontando, eu queria que vocês me dessem um direcionamento. Essas restrições, elas são estruturais da instituição ou elas são dos, vamos dizer assim, dos colaboradores ou dos professores que estão dentro da instituição? Eu falo isso porque esses dias atrás eu estava vendo umas aulas de uns professores, vamos dizer assim, ultramodernos, né? Os caras fazem brincadeira, fazem um monte de coisas na sala de aula que foge do padrão que a gente é acostumado. E pelo que eu entendi, no que eu vi, a instituição, enquanto escola, a instituição, não os outros professores, não se opõe a isso. Agora, a minha dúvida é essa. As instituições se opõem ou os professores, que nem o caso do Giovanês, os professores mais antigos que estão acostumados, porque é igual no serviço, né? Você começa a trabalhar demais, o cara falou, trabalha muito aí não, senão o patrão vai ver que eu não faço nada. Então, eu queria entender, nesse contexto, né, se o foco maior é nos professores ou tem restrições da parte das instituições. Se alguém puder falar alguma coisa nesse aspecto para mim só para ter essa percepção, eu agradeceria. Então, Laudelino, enquanto os outros vão se organizando aí na fala, quando você fala, eu acho que a questão é essa mesmo, e na fala do Giovanês ficou claro também, que existe também uma falha do Estado, no sentido de que esses professores necessitam também de formação continuada, né? E aí a gente começa a refletir sobre, né? Se estão tendo falha nos professores com problema, com questões de resistência, da tecnologia, de formação, existe, né, a necessidade. Então, e aí essas falas de vocês nos apontam para quê? Para que a mantenedora, né, a mantenedora tenha a responsabilidade da formação continuada do servidor, né, do professor, porque nós precisamos, a educação, ela necessita desse processo também da formação continuada. O que é a formação continuada? É o momento da reflexão e a prática daquela unidade. Né? Então, assim, como que um profissional, por exemplo, apesar de vocês terem, né, vou dar um exemplo aqui que a professora Elione trouxe para nós, né? Ela está ministrando a aula nesse momento, né, na educação de jovens e adultos, ótimo, né? E aí eu falo, no próprio momento do estágio, nem todos vivenciaram de estar trabalhando numa modalidade da EJA. Então, o que acontece? Quando vocês saírem, vocês estão habilitados para trabalharem no ensino médio, nas diversas modalidades, seja ela educação no campo, seja ela na cidade, seja ela na EJA. E para isso, se você não teve, e aí a Fabiana chamou a atenção, que às vezes os professores não querem estar lendo a própria normatização, né, que rege ali aquela unidade escolar. Então, cabe ao órgão público, que é o mantenedor, a instituição mantenedora, está fornecendo a esses profissionais, tanto os mais jovens que estão adentrando agora, né, ter esse momento de reflexão na formação continuada dos profissionais da educação. Então, assim, eu só queria chamar essa atenção, porque quando você fala, porque senão a gente começa a culpabilizar o professor e não ver esse momento também da responsabilidade da mantenedora, né? Então, assim, lógico que a gente sabe que existe, nós somos seres muito diversos, né? E aí tem profissionais e profissionais, né? Mas aí cabe a esse momento, né, essa responsabilidade também. Não sei se eu fui clara, Laudelino, só para a gente não fugir dessa responsabilidade, né, da própria mantenedora, seja ela da rede municipal, da rede estadual, da própria rede particular, né, quando se fala em âmbito escolar, né, essa responsabilidade da formação continuada dos profissionais da educação. Por exemplo, vou dar um exemplo para finalizar minha fala aqui. Nesse momento da pandemia, provavelmente vocês foram em algumas escolas que os professores provavelmente relataram para vocês, olha, nós não tivemos acesso ao Meet,
Nós só tivemos acesso a esta apostila porque foi a ferramenta que nos ofereceu enquanto a mantenedora, né, naquele momento. Então, só assim para a gente começar a repensar também nessa função social, né, do órgão público que mantém as escolas, tá bom? Muito claro, professora. Obrigado. Então, tá. Que bom, tem bastante gente levantou a mão, Nelson, a Rosa e a Edivânia. Vocês estão com a fala. Eu só vou fazer assim, um complemento na fala da Edneia por uma que eu vejo assim, a formação continuada é extremamente importante. E junto com ela, se vier a chamada transposição didática, eu acredito que ela seja ainda mais efetiva. E aí, já li em relatos de experiências, e aí própria experiência minha, de como, quando a gente discute a parte teórica, tá tudo muito bom. E aí, quando sai ali daquele momento de formação, o que vamos fazer agora? Vamos fazer essa parte, essa discussão teórica, como que nós vamos aplicar isso na prática? E interessante que cada professor tem, e aí é onde vem a arte da educação, a arte do educador, de entender aquela teoria, entender aquela discussão e fazer a transposição didática de maneiras diversas. E como isso, eu tive a experiência, né, de vivenciar isso, formação continuada com discussão teórica, e vamos então agora pegar essa parte teórica que discutimos e vamos, como vai ser a prática, como vai ser a aplicabilidade, vamos fazer um plano, vamos propor uma ação, vamos propor um projeto, como funcionou. Penso que a formação continuada ela deveria ser com tudo, com tudo e com essa não é nenhuma, deixa aí, o professor viu, sabe que é bom e ele faz quando ele quiser, não, vamos fazer, né, cada um ao seu modo, mas vamos fazer. Esclarecedor, professora. Muito obrigado. Nelson, Rosa e Edvânia. Boa noite, pessoal. Tendo em vista essa discussão que já está bem adiantada no quesito aí de quando o professor Libânio vai falar da propriedade do professor a respeito do conteúdo que ele está ministrando, aí, a partir dessas outras falas que nossos companheiros já fizeram, eu penso que, observando a hierarquia, por exemplo, de uma estrutura escolar, seria o professor na sala de aula que representaria, por exemplo, no caso de uma instituição estadual, representaria o Estado, mas na instituição escolar, o gestor estaria representando, no caso, o Estado também, que seria a mantenedora, né? Então, se tem uma obrigação que, aliás, se tem condição a ser oferecida pela mantenedora, então, no caso, seria na pessoa do gestor. Agora, a Babiane disse que o professor, ele às vezes não procura ler os documentos que são postados ou que são enunciados lá pela gestão. Então, há uma quebra aí de hierarquia. Então, o professor não pode ser cobrado. Simplesmente ele acha no direito de não ser cobrado. A gestão está oferecendo condições para que ele possa executar um bom trabalho, porém, ele não... simplesmente não está dando... eu poderia dizer que ele está quebrando essa hierarquia. Então, eu não vejo também que a mantenedora, em alguns momentos, está deixando de dar o suporte. Seria o caso do professor mesmo. Agora, o que a pessoa, enquanto gestor, pode estar fazendo para que esse professor ele tenha condição de igualar aqueles profissionais que realmente estão se doando para prestar um bom serviço para a comunidade, de modo que ele tenha realmente compromisso, como eu sei que tem muitos professores que se dedicam a trazer coisas novas, de acordo com a demanda de cada aluno, porque ele não pode tratar todos iguais, ele não pode passar a régua, isso jamais pode acontecer, né? Porque tem alunos que são mais adiantados para perceber um conteúdo aplicado e tem outros que são menos adiantados. Então, eu vejo assim, esse tipo de dificuldade que nós precisamos refletir também a respeito. Não é tipo
simplesmente apontar fulano é errado, fulano, a escola não oferece condições. Às vezes oferece condições, porém a mesma escola que oferece as condições não tem condição de cobrar rigorosamente desse profissional que não está prestando o serviço para o qual está sendo contratado. Muito bem, Nelson. Muito obrigada pela participação, Rosa. Boa noite, professoras. Boa noite, turma. Eu estava ouvindo vocês e estava lembrando da experiência que eu tive em sala de aula. Quando eu fui fazer o curso, eu não simpatizo muito com a história de dar aula, né? Mas eu já me vi como professora. No estágio, eu já consegui me imaginar, pelo menos, como professora. Aí eu estava analisando, analisando a questão mais sociológica, né, que é a parte que eu mais gosto do curso, essa questão da gente diferenciar o indivíduo que é o profissional, né? Eu fico pensando,